Bom dia, sexto ano! Tudo bem? Olha a minha máscara linda do Grey's Anatomy. Gostaram? Trouxe só para vocês verem. Claro que eu não vou gravar assim para não atrapalhar aqui, mas para vocês verem, olha como é que eu sou estilosa para ir na rua. Gostaram? Vamos lá. Vamos corrigir então a unidade, não, a, o módulo 12. Vamos lá. Questão número 1. O texto lido é pessoal ou impessoal? Justifique a resposta com algum trecho que comprove se há ou não a presença do autor nesse texto. E aí, foi difícil fazer essa questão? Foi facinho? Como é que foi? Diz pra tia. Vamos lá, eu vou dar a minha resposta e você verifica se a sua tá parecida. Beleza? Ó, o texto é pessoal, porque, pois, apresenta de forma explícita, bem claramente, a opinião do autor sobre o fato, como pode ser percebido no fragmento. A nós, professores, está nos sendo dada uma tarefa nada simples. Então, quando o autor do texto diz nós, ele se põe também e ele diz aquilo que ele pensa, ele está sendo pessoal, né? Ele está dando uma carga pessoal para esse texto, tá bom? Então vamos lá, número 2. Qual é o gênero desse texto? Que características presentes nele permitem classificá-lo como sendo desse gênero que você falou? E aí, esse textinho aqui, qual seria? Bom, esse textinho é um artigo de opinião, tá? Porque além de expressar um posicionamento favorável ao movimento dos estudantes, o texto busca persuadir os leitores e adotar a mesma postura do autor. Persuadir quer dizer convencer, tá? O leitor, aquela pessoa que está lendo, a concordar com aquilo que a pessoa está escrevendo. Então, é um artigo de opinião por conta disso, tá bom? Entre outras coisas, né? Mas vamos lá. Número 3. Baseando-se no trecho, aulas de cidadania, aulas práticas, aulas ministradas pelos próprios alunos. Comente esse novo papel do aluno agora que ele ensina de acordo com o posicionamento do autor. Não posso deixar de lembrar, né, das coisas. Eu sempre tenho aqui umas minhas recordações. Tem vezes que eu peço trabalho para os alunos, para eles serem os professores, eles pegarem, né, os tópicos que eu estou ensinando e os grupos irem lá na frente e darem uma aula sobre esse determinado assunto, né, para ver se como é que se sai, também para se sentir aqui no meu lugar, né, as dificuldades que é para preparar uma boa aula, que isso dá trabalho, e de estar lá na frente, de repente ver uma pessoa que não está nem aí prestando atenção, porque a gente se colocar no lugar do outro é muito importante. E aí a tia gosta muito desse trabalho. Um dia eu faço com vocês, tá? Vamos lá, ó. Então, de acordo com o texto, galera, os alunos, ao participarem de um movimento social de luta pelos direitos dos cidadãos, estariam ensinando a população uma lição, uma prática de cidadania, né? Nesse caso aí, eles estariam vivenciando essa cidadania, né, mais forte e estariam ensinando aos outros, tá? Vamos lá no número 4. Vamos aqui. Vamos lá. Diz assim: com base no contexto, identifique o significado do ditado popular farinha pouca meu pirão primeiro, mencionado lá no texto. Então, será que você conhecia essa? Provavelmente você não conhecia esse dito popular. Eu adoro trabalhar com ditos populares. Faço muito isso em língua espanhola, né? Para a gente comparar com os nossos ditados populares. Mas vamos lá. Esse ditado popular, no caso,
é usado para retratar o egoísmo do ser humano, que se preocupa apenas com aquilo que é importante para ele sem considerar o outro. O que isso quer dizer, né? Se eu tenho pouca farinha, né? Que pirão é uma comida, né? Para quem não sabe, eu detesto, né? Normalmente é pirão de peixe, né? Detesto. Mas que eu não como peixe de jeito nenhum. Mas tem um pessoal que gosta pra caramba. E aí, para fazer esse pirão, é preciso farinha. Então, se tiver pouca farinha, é o meu pirão primeiro. Ou seja, eu não vou ajudar outras pessoas doando, né, um pouco de farinha. Tenho pouca farinha para mim, vou fazer o meu. E é isso que a gente vê o ser humano hoje em dia. A gente até tem outras possibilidades, né? Tenho visto muito e fico muito satisfeita de ver. Eu sigo uma pessoa no Instagram, né? Até um personal e de exercícios físicos, e é muito legal, um cara marombadão, sabe? Você não espera, de repente, de determinadas pessoas certas atitudes. E aí eu vejo ele gravando lá, distribuindo várias cestas básicas, então a gente vê que ainda existe muita solidariedade no mundo e eu fico muito contente de ver isso. Mas esse ditado diz exatamente o contrário, mostrando aquelas pessoas que são egoístas, que só pensam em si mesmo, né? Às vezes a gente tem lá um pouquinho e esse pouquinho, eu vejo muita gente, quanto mais humilde, é bonito de ver, né? A pessoa dividindo o que tem, o pouco que tem com as outras pessoas. Mas, infelizmente, tem pessoa que só pensa em si mesmo, né? Muito egoísta. Vamos lá. Aí a gente tem aqui o número 5, que diz o seguinte: Nelson Preto, ao projetar o fato na realidade presente, opina. Aí tem um trechinho, né? A escola foi se ampliando nesses dias de setembro e hoje os meninos e professores devem, ou pelo menos deveriam, estar discutindo em sala o que aconteceu na rua. E aí a pergunta é a seguinte: a oração entre travessões, que diz assim, ó, ou pelo menos deveriam, revela um fato ou um posicionamento explícito do autor? Revela alguma coisa que o autor é que pensa, sim ou não? E justifique, né? A sua resposta. Quando ele diz assim, deveriam, ele está assim posicionando, dizendo, se indignando, né, para aqueles que não o fazem esse tipo de coisa. Então ele sim, explicitamente está expondo a sua posição, o seu pensamento crítico, né? Ele defende a ideia de que os alunos e os professores deveriam debater em sala de aula aquilo que estava acontecendo na rua. Então essa é a justificativa de dizer que sim, ele explicita o seu posicionamento, tá bom? Então vamos lá. Depois vem um outro textinho, né, para responder as perguntas 6, 7 e 8. Tá? Produção de veículos no Brasil recua 15,3% em junho de 2016. Então, eu tenho aqui, aí eu tenho um trecho, né? Quando eu tenho esses colchetes e pontinho, 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 quer dizer que foi suprimido, foi retirado do texto um pedaço do texto original. Então, a gente percebe aqui várias retiradas, e aí tem também uma ilustração, né? Um não verbal aqui nesse texto. Então, é um texto chamado híbrido, né? Quando a gente tem o verbal e o não verbal juntinhos atuando. Aí a número 6 pergunta o seguinte: explique como o texto lido exemplifica o conceito de pirâmide invertida. Lembra? O mais importante, médio, menos importante. Bom, diz o seguinte, a resposta, né? Do meu gabarito. Não quer dizer que o seu tem que estar igualzinho, lembra disso. A manchete aponta dados gerais da indústria automotiva. Então, a manchete põe o geral, né? Generaliza, porque a manchete é um título curto, que tem que chamar a atenção do seu leitor. Depois vem, em seguida, o texto começa a especificar informações apontando dados específicos para diferentes automóveis. Então, como é que é essa pirâmide invertida? O mais importante primeiro e depois vai vindo o que é menos importante. Lá em cima, quando é curto,
vai vir com menos informação e depois é que vão vindo as informações secundárias, mas o mais importante vai estar lá em cima. Isso aqui é pirâmide invertida, tá bom? Depois eu tenho aqui o número 7. Identifique o gênero do texto jornalístico que você acabou de ler, justificando a resposta. Gente, quando a gente fala em manchete, já vem logo na nossa mente. Notícia. Esse é o gênero que tem uma manchete, né? O fato dele falar de uma manchete já deu uma dica importante pra gente já saber que se trata de uma notícia. E aí, também, né, existe a caracterização por um relato de forma objetiva, impessoal, né, concisa, ou seja, bem resumida, né? Diferente da reportagem que é mais ampla, fala mais detalhes. Então a notícia ela é impessoal, né? Ela é objetiva, ela é curta, ela fala de coisas bem recentes. Isso é a notícia, tá bom? Depois eu tenho aqui número 8. Você percebeu alguma diferença na maneira como os redatores dos dois textos dessa seção se colocaram? Então, assim, como quem está escrevendo se põe no texto? E aí, justifique sua resposta considerando os diferentes gêneros textuais. O que acontece, né? Enquanto no último texto, né, o redator, aquela pessoa que está escrevendo a notícia, não se posiciona a respeito do fato que ele está noticiando, porque ele não dá a sua opinião, ele simplesmente relata esses fatos, ele não utiliza a primeira pessoa, né? Já no texto anterior, sim, ele usa a primeira pessoa lá do plural, ele se posiciona diante do texto, né? Então, aqui, ó, no último texto, por se tratar de uma notícia, o fato noticiado é abordado de forma objetiva. No anterior, por se tratar de um artigo de opinião, o ponto de vista do seu autor mostra explicitamente. Eu gosto de dar a resposta que está no texto e explicar um pouquinho mais, né? Para você não se perder e poder voltar e retomar sempre que você quiser. Então vamos lá agora no desenvolvendo as habilidades. Foi fácil, não foi? Eu acho que foi super tranquilo fazer aí esses exercícios de 1 a 8. Aí vem aqui, né? Leia atentamente o excerto a seguir. Aí vem aqui falando de veja como estão os filhotes de panda gigante que nasceram no zoológico de Berlim. E aí a pergunta é a seguinte: de acordo com a temática abordada, podemos afirmar que a manchete e o subtítulo apresentados introduzem o quê? Né? Que aí eu tenho aqui uma manchete, depois um subtítulozinho, depois vem um pedaço da notícia. Então a resposta correta é a letra A. Uma notícia, pois trata de um fato pontual, um fato que aconteceu recentemente. Depois pergunta é a seguinte: com base nos textos do âmbito jornalístico, está correto o que se afirma aonde, né? No caso aí a letra C. O editorial representa a pessoalidade jornalística, pois expressa a opinião do veículo em que o texto foi publicado, tá? Então, eu tenho aqui número 3, dizendo o seguinte: levando em conta a técnica da pirâmide invertida em uma notícia, aponte a alternativa em que as informações a seguir estão organizadas em ordem decrescente de importância. Vamos lá, então, ver aqui qual é a resposta correta. Eu vou ler todas. Depois a gente vai ver qual seria a ordem, né? Número 1 diz: o evento acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de março. Depois, número 2 diz assim: Metallica. Aí eu não sei ler esses negocinhos em inglês, não, mas esses nomes todos aí são os principais artistas escalados. A organização de Lollapalooza de 2017 anunciou nesta quarta, 28/9, as atrações do festival. E o número 4 seria: a divulgação deixou em aberto uma das atrações que vai ser revelada no dia 16/10. Então, a ordem certinha de decrescência seria 3, 2, 1, 4. De novo, 3, 2, 1, 4.
Lembrando, né, que tem aqui um arquivo no Word, onde essas respostas todas estão discursivas para vocês copiarem com mais calma, né? Podendo retornar. E o número 4, né, para terminar, diz o seguinte: a reportagem, ao ser comparada com a notícia, apresenta algumas características peculiares. Uma delas é o desenvolvimento de um tema mais abrangente, né? Como eu falei, a notícia é um pouquinho mais concisa, um pouquinho mais enxugadinha, né? Mais enxuta, e a reportagem é mais desenvolvida, tem mais detalhes. Tá bom, queridos? Então, ó, lembra, se inspira, compra uma máscara bem bacana e não saia sem ela. Um beijo.